Muito bem, os planos de Deus. Deus tem planos, amém? Claros, específicos, que são únicos e exclusivos, estabelecidos pelo desejo e vontade de Deus, e que somente o Espírito Santo, que nós vemos no Novo Testamento, a tudo perscruta, até mesmo os pensamentos de Deus, o Espírito sabe. Por quê? Porque é o Espírito Santo o fazedor, o realizador das obras de Deus, amém? Deus é o grande arquiteto, Jesus é a reunião, a pauta, mas o obreiro quem é? É o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo é que faz, e Ele é que está aqui hoje sobre a igreja, derramado, enviado por Jesus, como penhor, como essa garantia. Então o Espírito Santo sabe qual é o plano de Deus. Agora, Deus age pelos seus planos, e Ele também revela os seus planos, porque Ele revela a sua palavra aos seus profetas, não é? E Ele faz com que os homens de Deus sejam levantados como colunas, âncoras, baluartes, no momento específico da necessidade de ânimo, da necessidade de exortação, de confronto, na necessidade também de levar, encorajamento para o povo, para que a obra não cesse. Assim levantou a Esther e o Mordecai, falamos ano passado, levantou o Ageu e o Zacarias, porque o templo tinha que ser reconstruído, porque Deus tem um plano, o plano está revelado na Escritura, tanto é que o Apocalipse chama-se o quê? O livro do quê? Da revelação. Apocaliptus é exatamente revelação do grego, não é? E o Apocalipse 1:1 está lá a palavra que o Senhor Jesus revelou ao seu apóstolo por intermédio do seu anjo. Está revelado, o plano está lá, amém? Ele vai voltar. Então é muito importante isso, e Deus age pelos seus planos. Começando, portanto, com Jeremias no capítulo 11. Jeremias no capítulo 11. Deixa eu só conferir o versículo para não... 29, estou no capítulo 11, Jeremias 29, o versículo 1, amém? Jeremias 29, é intrigante o capítulo 29 de Jeremias, para você ficar contextualizado. O que acontecia no capítulo 29 de Jeremias? Jeremias é o profeta do cativeiro, quer dizer, Jeremias está na divisa, né? Jeremias, ele está em Jerusalém quando a bomba explode, quando Nabucodonosor chega, destrói Jerusalém, quem está lá? Jeremias, o profeta. Isaías está um pouco antes profetizando que os caldeus viriam, o Jeremias está lá, e o Nabucodonosor fala assim: olha, fala para o profeta deles que falou da gente, que a gente ia destruir tudo, e ele estava certo, para ele escolher, se ele quiser ficar na terra, pode ficar, que ninguém vai mexer nele, se ele quiser ir com a gente, ele vai. Jeremias fica, por isso os estudiosos dizem que foi Jeremias que escondeu a arca da aliança, não se sabe. Então o capítulo 29 é esse momento do desmistificar do cativeiro da Babilônia, é onde Jeremias recebe a revelação de Deus, do plano de Deus, e desmistifica o cativeiro. Versículo 1: são essas palavras da carta de Jeremias o profeta, que enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas de todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. O versículo 1 é a revelação grandiosa. Jeremias está em Jerusalém, ele faz uma carta e manda por um emissário até a Babilônia, aos anciãos que foram deportados, e aos judeus de confiança que haviam sido levados. Ele ficou em Jerusalém. Então aqui nós sabemos que Jeremias mandou essa carta. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e o ferreiro, a carta foi mandada por intermédio de Elasa. Elasa é o nome de uma grande imobiliária que tem aí em Santa Amaro.
Eu conheço lá o pastor que é amigo meu, o dono da Elasa, filho de Zafã e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus falando pela carta de Jeremias, aqueles que foram levados cativos para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. O que a carta estava dizendo? Olha, o Zedequias foi o último rei que se rebelou contra Nabucodonosor, veio e destruiu tudo. O cerco de Jerusalém durou 3 etapas, provavelmente em 7 anos. O último é esse cerco onde Jeconias é enviado. O Jeremias manda a carta dizendo assim: assim diz o Senhor, formem cidades aí na Babilônia. Está dando para entender? Olha que interessante, plano de Deus. Mandou eles para lá, envergonhado Jerusalém, o templo destruído, a arca sumiu, um rolo só. Mas a palavra de Deus é para que eles formassem cidades, dessem em casamento, casassem os filhos naquela terra. Então vai se desenrolando a vontade de Deus. Versículo 7: procurai a paz da cidade onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Você vai estar na cidade da Babilônia, ore pela paz dessa cidade da Babilônia, interceda por ela. Ame o lugar que você está desterrado da sua origem, que era Jerusalém. Agora olhe por que isso. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia o que? 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Lê versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Uau! Essa palavra, aplauda mesmo ao Senhor em nome de Jesus, enviada pela boca de Deus por Jeremias. Algumas versões, o versículo 11 fala pensamentos. Eu sei os pensamentos que tenho de vós. Talvez seja a sua versão, né? Mas a versão da tradução mais antiga um pouco, e mais ao pé da letra do aramaico antigo, é plano. Eu sei os planos que tenho ao vosso respeito. Eu sei os planos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Planos, pensamentos, planos de paz e não de mal, para dar o fim que eu desejo. Você vai me invocar agora e eu vou te responder. Você vai me buscar e você vai me achar. Senhor, fala ao nosso coração, dá-nos graça em nome de Jesus. Amém. Amém? Então essa palavra pela boca de Jeremias é a palavra da boca de Deus, que estabeleceu um plano, permitiu que aquela cidade fosse desterrada. Estava no plano de Deus, estava no conjunto, no arcabouço do entendimento de Deus, que vê o fim antes do começo, e que já havia estabelecido uma ressurreição antes da morte, que já havia estabelecido o colocar-se de pé antes que tivessem caído. É tremendo isso, porque você olha para a sua vida profissional, financeira, para as áreas da sua vida, e não é de balde. Agora eu vou tirar isso da minha cabeça. Nós aqui tem muito balde mesmo quando chove. Não é à toa
Quando alguém diz para você, Deus tem um plano na tua vida, de fato tem. Engajar-se nesse plano é difícil, porque hoje eu posso contar essa história, mas e se eu estivesse lá, naquele dia, sem conhecer o final? Eu tinha que aprender a viver pela fé e confiar naquilo que está escrito, e obedecer o que o Jeremias falou. Vai para aquela terra, ore por ela, dê em casamento, prospere naquela terra. Vão se levantar homens, profetas, falsas vozes, espíritos de enganos, malignidades contra a sua carne, contra a sua alma, coisas que vão tentar te enfeitiçar, te encantar, males tais e tais que nós não fazemos nem ideia, mas são falsos profetas, espíritos enganadores, adivinhos. Eu não os enviei, porque assim diz o Senhor: quando se cumprirem 70 anos para a Babilônia, aí então a minha palavra se cumprirá e eu trarei vocês de volta para cá. Olha que tremendo, Deus mandou a carta por Jeremias dizendo: vai demorar aí, essa provação que eles haviam de viver. Mas Deus não deixou oculto o seu plano. O Espírito Santo fala ao meu coração, que eu disse assim, que ia demorar os 70 anos, né? Amém? Mas um dia ia se cumprir, e o que o Espírito de Deus me falou, ele disse que o nosso tempo já demorou, já passou, nós já esperamos, chegou a hora, em nome de Jesus, porque é o plano que eu estou falando, uma hora ele vai se cumprir. Dois planos que a gente já ouviu falar muito, né, como exemplo sobre a questão de planos de Deus. O primeiro é o plano da redenção. Nós sabemos muito do plano da redenção. Gênesis 3,15, não é? Depois da queda de Adão e Eva, vão ser expulsos do paraíso, mas perderam tudo. Deus tem uma forma de redimi-los. Colossenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala, no qual temos a redenção e a remissão. Então havia um plano de redenção. E Gênesis 3,15 diz que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente e a serpente lhe morderá o calcanhar. É o plano de redenção, estava estabelecido e já estava lá desde a queda. O plano de redenção, ele se cumpre quando Jesus é levantado, o Filho de Deus. Ele é o cumprimento cabal da redenção. Mas existe um outro plano, que é o plano da salvação. Olha que interessante, o plano de redenção é o Senhor levando do Éden até Cristo. Agora o plano de salvação é o Senhor levando o povo que está desterrado até Cristo. A redenção vai até Cristo e a salvação vem até Cristo, de modo que Ele é realmente o alfa e o ômega, vai até Ele e vem até Ele. Até Ele, plano de redenção, vem para Ele, plano de salvação, que se cumpre na cruz, que é onde a maldição é destruída, e no seu sangue nós temos o perdão dos nossos pecados, para que a ira de Deus não pudesse então mais nos destruir. Então Deus tem planos, porque o Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo, é o que fala o Apocalipse. Deus tem planos, tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, assim como também tinha o controle perfeito e absoluto mesmo naqueles dias de Jerusalém, onde nós vemos o Jeremias sendo esse instrumento de Deus para desvendar completamente esse plano. O Provérbios, né, que é tremendo e fala alguns momentos mais específicos sobre essa questão de planos, né? E fala assim, Provérbios 16:1, ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta vem de Deus. O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Provérbios 19:21, muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor é que vai prevalecer. Vai prevalecer o que vem de Deus. Amém? Agora olha só, Provérbios 21:5, os planos do homem sábio é aquele que teme a Deus, conduzem à abundância,
mas o precipitado, ele vai à penumbra. Vai à penumbra. O que é plano? Planejar, planejamento. É estabelecer objetivos claros. Planejar nada mais é do que estabelecer objetivos claros. Estabelecer o objetivo, planejar incorpora também em você saber caminhar até esse objetivo, em você criar caminhos para alcançar esse objetivo. Então Deus estabelece o objetivo, redenção. Qual o caminho que Ele vai fazer com que tudo seja trilhado para que chegue à redenção? Vai trazer o dilúvio, levantar Noé, levantar Abraão, criar uma nação, deixar ela ser escrava no Egito, tirar do Egito depois de 400 anos, levar para o deserto, conquistar uma terra, formar Israel, levantar reis, um para lá, outro para cá, e acontecer de tudo, até que Israel gere o autor da redenção, o Cristo, o Filho de Deus, o próprio. Então, caminhos de Deus, mas o objetivo está lá. A salvação, a mesma coisa. Deus viu a queda em Adão e Eva, mas Ele disse: esse povo toda é imagem e semelhança de Deus, temos que salvá-los. E como salvá-los? Deus é um Deus santo, ninguém poderia se aproximar de Deus, homem nenhum, seriam todos destruídos. Então Ele coloca Jesus no meio, o advogado fiel. Ele então intercede por nós. Ele já tinha visto esse plano, o objetivo. Como vai fazer? Vai fazer, vou mandar o meu filho no ventre da virgem, ela vai aceitar o plano, ele vai ver uma vida sobrenatural de milagres, levantar os seus apóstolos, vai morrer a morte de cruz, ressuscitar porque não tinha pecado, o Espírito de Deus com poder o levanta, e aí então ele é esse baluarte de salvação para todos nós, o plano de Deus. No nosso caminho também é assim, os planos de Deus, mas que implicam em coisas que são mais para lá e mais para cá, em coisas que são indigestas, em outras que são inteligíveis também, em momentos de provação, de cavernas, como eu falei ontem, de estar escondido, em outros momentos de ser incompreendido e fazer coisas que parecem ser loucuras, como para muitos ofertas são loucuras. Quem está entendendo? Amém? Mas o Senhor é que sabe o plano que Ele tem ao seu respeito, e é plano de paz, amém? De vida e não de mal, para levar você ao fim que Ele planejou e desejou. Então, em nome de Jesus, Deus tem planos e propósitos que estão claros diante dos nossos caminhos, amém? E revelados na sua palavra, e esses planos passam pela forma com a qual Ele te chama, te constitui um pastor, um diácono, te constitui um ministro. Esses planos passam pelos caminhos de toda a tua história e trajetória de vida, natural, secular, de formação ou espiritual, da forma com a qual Ele te alcançou. Passa pelo caminho da tua constituição, ministerial, mas Ele não acabou ainda contigo. Os reveses são os grandes inimigos dos caminhos daqueles dos quais Deus tem um grande plano, amém? Jerusalém aqui estava tendo um grande revés, aliás, irreparável, porque o templo suntuoso de Salomão caiu aqui em Jeremias 29, aqui o templo está destruído, amém? Esses reveses é que não coadulam, não combinam com o plano, porque nós somos falíveis, mortais, de carne e osso, e a carne grita, a alma se desespera, as pessoas se rebelam, cada um faz o que quiser da sua própria vida, e no lugar onde tem outras vozes e outros profetas, enganadores, adivinhadores, Jeremias disse: falarão falsamente, profetizarão em meu nome, mas eu não os enviei. Mas está tudo lá. É mais fácil abraçar algo que me agrade do que alguma coisa que parece inacreditável, que parece impossível.
Eu coloquei lá nos planos, qual era o plano de Deus na vida de Lázaro? Eu não sei qual pastor que vai falar lá, a pastora vai colocar a escala. Poxa, Deus tinha um plano na vida do Lázaro, mas só que Jesus ainda demorou e o cara estava doente e morreu. Meu Deus, que plano doido é esse? Vai entender, não é verdade? Então os reveses é que são as grandes dificuldades de nós entendermos o caminho dos planos de Deus. E Jerusalém é esse, eu acho que é esse, por isso que Deus tem um grande plano para os judeus. Você sabe que os judeus vão ser alcançados. Você sabe, o apóstolo Paulo fala isso claramente aos romanos, que nós não podemos zombar dos judeus porque eles negaram Jesus, nós temos que nos alegrar porque eles negaram Jesus e interceder por eles, que se eles não tivessem negado Jesus, não ia sobrar para nós. Então somos oliveira brava, fomos enxertados na videira, mas lá na frente Deus vai restaurar. Tanto é que a vitória grandiosa contra todo o mal, anticristo, falso profeta e o dragão, vai se dar na guerra do Armagedon, na terra de Israel, e o Cristo lá reinando sobre eles, porque Deus tem realmente um plano, que hoje está revelado no Apocalipse. Não entendem que é um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas está lá. Então Jerusalém é como se fosse, vou usar um termo bem assim esdrúxulo, como se fosse o pano de chão da provação de Deus. Deus pegou Jerusalém, esfregou para lá, esfregou para cá, o pano de chão já estava todo rasgado, esburacado, né? Mas são os reveses que se tomam. O que se fará da tua santa cidade? Mas na realidade você vai ver o tanto de transgressões, de pesos, o tanto de falhas que aconteceram por reis, tantas coisas. Então conciliar os reveses, seja na situação assim particular, micro, de uma situação da sua vida, ou num plano maior, de objetivos que você tem, de investimentos, ou de, sei lá, de futuro, de aposentadoria, amém? Existem reveses no meio do caminho, mas essa palavra, ela vem para nos mostrar que Deus está presente no plano, Deus está conosco, Ele se chama Emanuel. Diga: Deus está comigo, porque o plano é dele, amém? Olha que coisa maravilhosa Deus dá através de Jeremias. Ele vai falar: olha, tem essa agonia toda, vá para lá, não fique lá em desesperança, pelo contrário, vá para lá e viva uma vida feliz lá na Babilônia. Ore, case seus filhos, faça lá a obra, sirva a Deus, porque Deus está com você. Você vai achar e vai encontrar o Senhor. Vai achar e vai encontrar o Senhor. Deus não nos deixou desamparado. O profeta Ezequiel se levantava intercedendo de um lado, o Daniel se levantava em outra província, o Sadraque, Mesaque e Abednego da outra ponta. Mais adiante o Senhor levanta a Esther e o Mordecai, depois levanta o Ageu e o Zacarias, depois levanta o Neemias. Deus está no controle, com o plano como um todo em suas mãos, em nome de Jesus. Deus não perdeu as rédeas do plano que Ele tem na minha vida, em nome de Jesus. Existem cativeiros. Jerusalém, Israel, o judeu aqui estava em cativeiro. Era um cativeiro livre, mas a léguas de distância do templo e da terra natal, e da maneira ideal e adequada que eles imaginaram de viver e desenvolver a sua vida, amém? Contemplando o monte das oliveiras, contemplando as planícies do Jordão, passeando nos montes de onde se vê o mar morto, ou para quem vai depois de Efraim, que já vê o mar Mediterrâneo, aquele prazer. Para aquela geração foi cerceado, e eles foram envolvidos numa permissão de Deus, num parênteses, vamos dizer assim, num colchetes, dentro do plano maior. Mas Deus não os abandonaria, não deixaria, faria com que eles vivessem desonra, se eles estivessem firmados e se mantivessem consistentes na presença do Senhor.
Então, se você tem no seu trabalho um período de sazonalidade, eu trabalhei muito com o problema de sazonalidade, eu trabalhei muito com a questão do dólar, são situações instáveis muito grandes, mas quem trabalha com bolsa de valores sabe também o que é isso, assim por diante. Mas você tem que se manter perseverante e fiel na hora do revés, na hora da penalidade, porque também podem existir erros, fraquezas, falhas. O casamento é assim, os filhos estão crescendo sujeitos a uma série de influências. Quem está entendendo? Amém? Mas o alerta grandioso é que o Senhor disse: eu estou com vocês. Isso daí está dentro do meu plano, está dentro do plano. E olha que coisa, o Daniel na Babilônia fala que ia ser construído outro templo, e quando esse templo fosse construído ia passar 490 anos, e daí ia vir o Filho de Deus. Então Deus estava no controle ou não estava? Ele estava. Então a grande virtude nossa, se existem revés, a nossa grande virtude, o apóstolo está cansado de nos ensinar isso há tantos anos, é como a gente se posiciona, no meio da batalha. O exemplo de Davi é tremendo, né? Podia até aproveitar 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17, versículo 1. Amém? Olha só: ajuntaram os filisteus e as tropas para a guerra, e concentraram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca e Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Lê o versículo 3 comigo. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte, no lado da Quem. E entre eles o quê? O vale. Pronto, é isso. Tem os reveses todos, como aconteceu para Jerusalém, mas o Senhor estava dizendo que o plano estava estabelecido, e Deus marcou o prazo, o tempo para eles, 70 anos, e como o Espírito de Deus ministrou, esse tempo já se cumpriu. Era tempo deles serem libertados e voltar e cumprir realmente aqueles buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, quando me buscares, eu estarei e vos ouvirei no clamor. Então, se Deus reveses, nesse caminho, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir para o vale. Olha que coisa, Saul se acampou no vale de Elá, no monte, e os filisteus, 5 príncipes filisteus, Ecrom-Gade, os 5 príncipes filisteus, trouxeram até o Dagon, que era metade homem e metade peixe, né? Dizem os estudiosos, e se acamparam do lado de cá de Socó. Fazia o barulho de um lado do vale, do outro lado do outro vale, mas só tinha barulho. Entre eles estava o que? O vale. Quem ia no vale? O gigante Golias. Pensou bem, lembra o gigante Golias? Quem que descia todo dia, 40 dias, está na sequência do texto, mas eu não vou ler, 40 dias e 40 noites, no meio do vale, era o gigante Golias que ocupava o meio do vale. O vale, o monte, o vale é o tal ali, né? O Golias é que ia no meio do vale. Saul foi lá no meio do vale? Não. Algum príncipe dos filisteus foi arriscar a cabeça dele lá? Nem a pau. Quem que foi lá no meio do vale? Davi. Entende? Então, o plano é de Deus. Já sabemos, o Jeremias alertou, tem reveses, mas vá para lá, tenha prazer, viva em alegria, trabalhe. Mas nesse caminho, como o apóstolo nos ensina, nós temos que ter esse posicionamento. Deus continua lá presente, estabeleceu um plano, e nós somos esses valentes, esses Davis. Se o gigante vai no vale, não é? Como a gente vai se posicionar? A gente vai para o vale, porque nas trincheiras ou dos filisteus ou de Saul não há vitória,
não há glória, não há troféu. Davi levantou a cabeça do Golias, que ele cortou com a própria espada do Golias, era o troféu de Davi, ficou conhecidíssimo, afamado. A espada de Golias virou um troféu que ele levou para o templo em Aimeleque, para o sacerdote Aimeleque, né? Então o posicionamento é o posicionamento do vale, mas no vale, olha que coisa, é onde estão os perigos, não é? Porque é lá onde é travada a batalha. A batalha não é travada no monte, a batalha é travada no vale, nesse caso, a batalha é travada no vale, e o vale é o vale da sombra da morte, porque lá está o grande perigo, lá está o Golias aterrorizante, 40 dias falando, zombando do Deus de Israel, e pedindo para trazer um homem que pudesse fazer frente a ele. Então, queridos, existem reveses dentro do plano de Deus, e a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, está exatamente nesse posicionamento nosso. Em nome de Jesus, como nós vamos nos posicionar? Visto que nós sabemos que há um plano de Deus para a nossa vida, e que esse plano, ouso dizer, ele já está revelado para nós, em sonhos, em visões, em profecias, ou na sua fé, ele já está revelado, amém? O plano de Deus para mim está revelado, e eu tenho certeza que ele está revelado para você também, porque eu não sou melhor do que você, amém? Então, primeiro, existem os revés dentro do plano. Segundo, como a gente se posiciona dentro do plano. Olha que interessante como Deus enxerga você no vale, no posicionamento. Veja só, outros exemplos, mas vamos em Malaquias, no capítulo 3, veja só, olha como Deus enxerga aqueles que se posicionam na batalha para o vale, no vale, dentro do plano. Malaquias, capítulo 3, você sabe bem, né? Depois que ele fala dos dízimos, e tinha aquele contexto todo de Malaquias, onde as pessoas estavam muito frias, havia uma apostasia muito grande, as ofertas eram impuras, eles usavam pretextos e tudo mais. O Senhor vem tratando a eles, e daí fala no capítulo 3, versículo 10, para trazer os dízimos, e Deus vai abençoar e tudo. Vamos ao versículo 13, Malaquias 3, o versículo 13, Malaquias 3:13, todos acharam? Amém? As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Veja só, eles estão no meio do vale, no meio da batalha, Deus estava ministrando, e aí Deus começa a falar com eles, vocês falaram coisas aí erradas no meio dessa batalha aí, e vocês estão perguntando aí, mas o que foi que a gente falou que Deus não gostou? Versículo 14, vocês falam assim, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado de guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha o que eles falavam no meio da batalha. Imagine só, aconteceu o cativeiro da Babilônia, o Jeremias falou para eles que Deus tinha um plano, aí chegaram na Babilônia, era para trabalhar, para arrumar tudo, chegou lá e começaram a falar assim, o que adiantou a gente servir no templo, entregar o sacrifício e adorar a Deus? Quem está entendendo? Eles diziam, inútil servir a Deus. Como Deus está enxergando quem está lá dentro do seu plano, eles estavam dentro do plano de Deus, porque eles estavam se posicionando, inútil é servir a Deus, por causa dos reveses. Agora veja só, eles continuavam reclamando, versículo 15, ora pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles estavam lá no meio do propósito, por causa dos revés, falando assim, Senhor, o ímpio, o idólatra, macumbeiro, feiticeiro, está ganhando dinheiro, prosperando, morando no melhor da terra, e nós servimos ao Senhor, e para a gente não tem nada. Não é isso que estava acontecendo? Como Deus está enxergando lá no meio. Agora olha o versículo 16, então, haviam quem? Os que temiam ao Senhor. Esse aqui está no vale.
Os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia o quê? Um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quem ouviu a palavra do Jeremias, queridos? Amém? Prosperou na Babilônia, viveu abundantemente feliz, como Daniel abria a janela do quarto 3 vezes por dia para o lado de Jerusalém, para entoar louvores e cânticos espirituais. Prosperou ou não prosperou? Prosperou. Lê lá no Ezequiel para você ver. Ezequiel prosperou, e os anciãos todos que estavam com Ezequiel também prosperaram. Então, na hora que você está lá nos reveses, dentro do plano, tem um grupo que vai dizer: inútil servir a Deus. O que nos adiantou? Esperei e fiquei sozinho, agora ainda estou indo de mal a pior. Tem estátua de Nabucodonosor, tem cova dos leões, né? É um período muito rico da história, mas você está entendendo, né? Amém? Olha que situação. O soberbo prospera, os que fazem mal vão felizes. Só que o Senhor ouvia o que eles estavam falando, porque Deus estava ouvindo o plano. Aí aqueles que temem a Deus estavam conversando entre eles, e aqui está implícito que eles estavam falando: não, nós servimos a um Deus fiel que colocou sobre nós uma palavra e ouvimos a sua voz. Amém? E para eles o Senhor estava ouvindo e dizendo: para eles tem um memorial. Olha o versículo 17: eles serão para mim um particular tesouro. Veja, quem está lá no meio dos reveses, dentro do plano de Deus, está sofrendo mesmo, está vivendo angústias. Deus livra das angústias, de 6 angústias te livrará, na 7ª mal não tocará. O Salmo 4 fala sobre angústia, uma coisa interessante. Ele diz assim: da angústia me tens aliviado. Não resolveu o problema, mas Deus vai aliviando. Então o Senhor vem e diz: eles serão para mim um particular tesouro. Aqueles que se mantêm fiéis segundo o plano de Deus, porque ouviram a sua voz e estão lá em incômodos, eles têm um memorial, são particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor, poupá-los-ei. Agora eu quero te perguntar: os ímpios que prosperaram, os soberbos, aqueles que praticavam mal, os idólatras, viveram muito bem, eles vão ser poupados? Não vão. Interessante. A gente luta, a gente quer o melhor, a gente não sabe o tamanho da guerra que está sendo estabelecida, mas Deus tem palavras diferentes, porque falou lá o Jeremias, né? Eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, de vida e não de morte. E aqui ele revela esse plano de uma maneira assim grandiosa: memorial, particular tesouro, pouparei você. Deus vai me poupar. É como se eu estivesse caminhando, atravessando o Mar Vermelho por um caminho que eu nunca andei antes, e tivesse um muro de um lado e um muro do outro lado do sobrenatural de Deus que preserva a gente, que coloca salvaguarda sobre a nossa vida. Amém? Poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que serve. E o versículo 18, que a gente conhece bem, não é? Vamos ler juntos? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus. Haver a diferença entre quem serve e quem não serve demora um tempo, porque o joio ele está junto do trigo. Só na colheita é que você vai saber quem é diferente. Mas está ali também estabelecido um plano. E o plano, repito, Deus estabeleceu o objetivo, estabeleceu formas para que ele seja também alcançado. Amém? E as formas de Deus é que muitas vezes os confundem, porque passam por esse tipo de situação onde o perverso prevalece. É aquela parábola famosa de Mateus 19, lembra do rico e do Lázaro? Lembra? O rico morreu e foi para o inferno, não foi? Viveu abastadamente, mas foi para o inferno. O Lázaro, pobrezinho, viveu uma vida sofrida, morreu, foi para o céu. Quando chegou lá, para o seio de Abraão,
Lembra dessa parábola, né? Aí o rico estava no inferno em grandes agruras, e ele viu Lázaro no seio de Abraão. Havia um abismo entre eles. Os teólogos discutem essa parábola até hoje, né? Se era uma visão que Jesus estava dando, ou se era uma parábola, um conto, né? Que ele inventou ali para servir de exemplo. O rico fala assim: olha, pai Abraão, fala para o Lázaro ele pingar pelo menos uma gota de água na minha língua para me aliviar, não é? Aí vem Deus e responde ele, fala: não, de maneira alguma, vocês estão de um lado para o outro, de maneira nenhuma vocês podem se comunicar. Aí ele fala assim: não, então, faz o seguinte, vai lá e fala para os meus parentes, familiares dos meus filhos, para ele viver de outra maneira e tudo, para ele explicar para eles. Aí sabe o que a resposta foi? Eles têm Moisés e Abraão, a lei e os profetas. Se eles não ouvirem a lei e os profetas, eles não ouvirão nenhum anjo. Meu Deus! Então aqui isso se cumpre, porque o Lázaro foi poupado, mas o perverso ímpio, ele não foi poupado. Então a visão de Deus sobre o particular tesouro e os memoriais é diferente de como as pessoas avaliam quem julga e quem olha do lado de fora. Por quê? Porque o plano de Deus é perfeito, excelente, e Ele está vislumbrando para você vida e vida em abundância, mas Ele está também com vistas à eternidade, para a glória do Pai. E quando vem essa constituição maior da sua vida, você vai se alegrar conjuntamente em todas as coisas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Há um plano maior de Deus se cumprindo neste lugar, nesse exato momento. Há um plano de Deus sendo desembrulhado, sendo desembaraçado neste lugar, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Então me invocareis, Jeremias 29:12, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o coração. Eu declaro a superação dos reveses que você possa ter passado em alguma área da tua vida, porque há um plano. Eu declaro em nome de Jesus um posicionamento espiritual abundante que o Espírito de Deus processará no teu ser espiritual, e eu declaro em nome de Jesus: você é essa pessoa que teme ao Senhor, e para você os seus planos do Senhor, os planos do Senhor são planos de paz e não de mal, para dar o fim que Ele desejou, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu separei 7 planos de Deus. 7 planos de Deus, mas esses eu deixei para os pastores ministrar a partir de amanhã. Aí a pastora também vai ministrar, vocês acompanhem lá, que vai ser o complemento dessa mensagem. Amém? Vamos ficar em pé, não vou me estender mais. E para encerrar, Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Fica com Deus.